Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a esse domingo do Trader Especial. Nós vamos aqui falar do Trader Formation, né galera? Estou muito empolgado com esse novo desafio que há muito tempo, muito tempo, eu tenho quebrado a cabeça de como é que a gente pode fazer para sempre melhorar a nossa relação. O ano passado eu lancei a mentoria. A mentoria, ela é um projeto diferente do Trader Formation, porque a mentoria é mais longa. Ela, evidentemente, por causa disso, envolve um investimento maior, tanto de tempo como de dinheiro. E eu ouvindo vocês, vários de vocês me escrevendo, falando, puxa, você não vai ter um curso, alguma coisa que seja mais acessível, que a gente possa fazer juntos. E eu pensei no Trader Formation, porque a maioria de vocês tem uma agenda muito pesada, né? Todos nós temos uma agenda muito pesada, e muitos de vocês não necessariamente quer virar um profissional de trade, quer ter uma formação de trade, no sentido de que, poxa, eu entendo pontos bons de compra, eu entendo... Minha voz está um pouquinho ruim, viu, galera? Eu entendo pontos bons de compra, eu entendo quando chega lá aquela informação de uma research house ou de um influencer, eu consigo olhar para aquilo e ver se aquilo faz sentido para a minha estratégia. Isso é o ponto mais importante, né? É você olhar e falar assim, não, eu não tô aqui para olhar o que o cara disse, eu tô aqui para olhar se o que ele disse bate com o que eu preciso fazer para mim, pronto. Então, isso vai te ajudar a ter autonomia, independência no seu trade e, evidentemente, vai, como dizem os americanos, raise the bar, né? Você vai elevar o seu game, pelo menos na sua leitura de investimentos, muito mais do que antes. E isso se aplica para tudo. Você vai poder usar isso para saber se você fica na renda fixa ou não. Saber se aquele papel que você quer ter, porque você acha que as blue chips brasileiras valem muito para você nesse momento. Será que está num bom preço? Como é que você sabe que você está comprando num preço que é bom? Né? Então, todas essas coisas nós vamos falar no Trader Formation, tá bom? Tenha certeza, o seu trade nunca mais será o mesmo depois disso. E nem a sua relação com o mercado. Sua relação com o mercado vai passar a ser diferente, porque você vai ter mais elementos para se preparar para esses desafios todos do mercado, tá bom? Então, vamos lá. O que é? É uma formação rápida, 2 dias, que quer melhorar a sua leitura de mercado. Então, não vai ser estratégia tal, não. Eu quero te ajudar a ler preço, tá joia? E vai ter leituras de preço para day traders, swing traders e position, com técnicas, para você comprar, você faz assim, para você vender, você faz assim. E eu vou destruir vários mitos do mercado, sobre o mercado, e como tornar você mais independente, como eu disse. Não é necessário ter estudado trade antes. Eu vou dar um conteúdo de nivelamento sobre o mercado. Todo o material vai ser disponibilizado em PDF para todos antes das aulas, tá? Então, evidentemente vai estar na plataforma, etc e tal, mas todo o conteúdo vai ficar disponível, o conteúdo das aulas vai ficar disponível em PDF antes das aulas, para que, se você deseja, você se prepare, você saiba, etc e tal. Tem 3 requisitos do ponto de vista seu, né? Primeiro, boa vontade. Então, tem que querer aprender. 2, paciência. Eu digo isso na mentoria o tempo todo. Eu sei que muitos de vocês fizeram cursos, pagam plataformas, pagam serviços
e que muitos de vocês talvez estejam sem paciência para lidar com essas coisas, com essa estrutura gigante do mercado, né, que fica aí te usando, etc. e tal. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, é muito importante que você deixe todas essas suas experiências ruins at the door, né? Então, eu falo lá na mentoria, eu não quero saber o que você aprendeu no passado, eu não quero saber de nada disso. Eu quero dizer o seguinte para você, tem um jeito de você ler isso melhor. Vamos fazer isso junto? Então, durante 2 dias, eu preciso que você exercite essa paciência de não pensar no que você já sabe, não ficar ali nesse círculo vicioso que ferra. É o maior desafio dos meus alunos da mentoria, por exemplo. É eles exercitarem essa paciência de observar essa caminhada com mais calma com eles mesmos. Porque o problema é sempre o quê? Do ponto de vista do aluno. O aluno precisa aprender. Então, a ideia é que você tenha paciência, tá bom? E humildade para aprender. Então, é preciso que a gente entenda aqui que a gente tem que trabalhar juntos para que eu possa te ajudar a chegar nesse objetivo, que é seu e meu. Eu preciso... eu vou me sentir realizado quando eu te ajudo a evoluir, tá bom? E aí, o Trader Formation vão ser, então, 2 aulas online no sábado, 2 sábados, com um conteúdo disponibilizado 24 horas depois on demand. Por que 24 horas depois? Porque eu preciso renderizar o vídeo, fazer possivelmente alguma edição ou outra para deixar o conteúdo adequado para você poder assistir. Isso leva mais ou menos as 24 horas. Datas targets, eu quero fazer dia 29 de abril e 27 de maio. A confirmar, tá bom? A confirmar. No período da manhã. Então, de manhã, você pega o seu café no sábado cedo e assiste às aulas, tá joia? O tempo de duração, eu ainda eu vou estruturar com base no número de alunos. Eu tenho algumas coisas que eu faço para poder definir isso, mas eu não espero, você não vai ficar o dia inteiro comigo, tá bom? Vai ser ali no máximo 3, 4 horas de aula. Requisitos adicionais: computador e vontade de operar, de aprender, certo? Então, os requisitos são muito simples. O computador, evidentemente, eu vou falar de plataforma, então vai ter lá o Profit, né? Eu já tenho vídeos que eu vou disponibilizar para você sobre como é que você instala o Profit, como é que essas coisas todas, né? Hoje as corretoras todas têm o Profit gratuito, então você consegue, né, pedir o Profit para o seu corretor gratuitamente. Tem lá o requisito de operar um contrato, sei lá, compra um contrato e sai, pronto. E aí, esses seriam assim, os requisitos formais, né, super formais, para você fazer o Trader Formation. Mas o Trader Formation também é a respeito de eu te ajudar, certo? Então, quem quer te ajudar sou eu, mas a gente, tudo na vida, a gente pode se ajudar. Eu posso até te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo, quem quer rir, tem que fazer rir. Entendeu aí, Antônio? Entendeu? Tem que fazer rir, pô. Então, galera, a ideia é o quê, né? A ideia é que vocês tenham alguns benefícios, né? Porque quem quer rir tem que fazer rir. Então, a ideia é que eu consiga para vocês um grupo exclusivo, um conteúdo para os alunos, apoio contínuo, suporte de 30 dias depois da última aula. Então, passou a última aula, vocês vão ter mais 30 dias de apoio, né? Vocês vão ter um bônus, então vocês vão poder pedir, né, durante esse período a leitura dos ativos de sua preferência no grupo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ensinar a vocês como ler esses ativos, e aí o grupo, né, inteiro vai me dar uma lista de ativos, e nós vamos então fazer a leitura nas técnicas para aquele ativo, tá joia? E claro, tem mais um perk muito importante: desconto para grandes grupos. Quem quer rir tem que fazer rir, certo? Então, seus amigos são meus amigos. Então, se você tem
um grupo grande de amigos, quiser falar comigo, me escreve. Eu dou desconto para grupos de amigos. Por quê? Porque, como é um evento online, né, você fala, não, eu posso combinar aqui com meu amigo, a gente divide 100, etc e tal. Sim, mas vocês vão aprender menos, os dois, né? Os 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Por quê? Porque vocês não vão estar lá online podendo me perguntar, te dar dúvidas, etc e tal. Então, uma forma de eu ajudar vocês me ajudarem se você tem um grande grupo, se você tem vários amigos, se vocês estão lá num grupo de WhatsApp, num grupo de Telegram, e aí vocês estão lá conversando, vocês sempre trocam ideias de trade, se vocês quiserem falar comigo, me manda aqui a lista, a lista dos nomes ou o que vocês querem fazer, e aí quando eu lançar os preços eu faço um desconto especial para vocês. Vocês também vão ter, depois disso, descontos especiais na mentoria e em eventos do Trader Sistemático Podcast. Tudo que eu fizer, a partir dali, você está numa lista especial, sempre vai ter desconto. E vocês vão ter prioridades de 6 meses em ativos dos papéis da galera. Então, toda vez que tiver papéis da galera, vocês vão ter prioridade nesses 6 meses. O que quer dizer isso? O ativo que vocês pedirem, eu vou ler e eu vou dar o conteúdo desses ativos antes para vocês no grupo, tá bom? Então é isso, tá? Espero que vocês gostem. Vai ter mais detalhes durante a semana. Durante a semana eu vou disponibilizar conteúdo para vocês, né? De maneira incremental, para não ocupar muito tempo de vocês, mas um conteúdo por semana, para vocês irem vendo algumas coisas sobre o mercado, etc e tal. Uma palhinha do que a gente vai falar. E quem sabe a gente começa essa jornada no mês de abril e maio fazendo muitas coisas. O lançamento, né, o dia em que vocês começam a poder comprar, eu devo definir já nessa semana também, mas nesse momento o que eu peço a sua ajuda entra no grupo, tem o link do grupo aqui na descrição do vídeo, tá? Um grupo especial aqui para falar do Trader Formation, então não vai ter coisa sobre os vídeos do Trader Sistemático Podcast, vai ser para falar só de formação de trader, e disponibilizar esse conteúdo para você lá e dar informações sobre quando lança, etc e tal, tirar dúvidas de vocês, coisas do tipo, tá? Então é isso, sejam bem-vindos ao Trader Formation by Trader Sistemático Podcast. Muito, muito obrigado, viu, galera? Beleza? Então, dito isso, vamos aqui fazer o nosso cenário semanal, né? Cenário semanal. A semana não tem assim grandes fatores muito importantes, porque os fatores importantes que aconteceram, os fatores importantes foram essa semana, né? Evidentemente, o erro crasso do mercado e dos políticos sobre o BC, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né? E é aquilo que eu digo para vocês. A massa de manobra, quem é manobrado pelos políticos, quem é manobrado pelo mercado, acredita nessas coisas. Mas quem é técnico não acredita, né? Quem é técnico não acredita. Então, esse é um exemplo. Um seguidor do Instagram me escreveu e falou: pô, cara, você acertou tudo essa semana. Você acertou os juros, você acertou a ida no suporte lá do Covid e tal, não sei o quê. Pô, impressionante e tal, tá acertando tudo. Por quê? Porque eu não presto atenção no ruído. Eu não presto atenção no que o meu político de estimação fala. Eu não presto atenção no que a Faria Lima fala. Eu presto atenção no que o preço fala. Então é sempre importante que vocês percebam isso, que é um exercício difícil. Eu ia falar foda, né? Já falei. Um exercício difícil. É um exercício que requer disciplina. Não é para todos, mas tem mecanismos para você poder usar eles e com calma você ir pegando essa dinâmica que eu uso todos os dias para analisar o cenário do Brasil e do mundo e fazer os vídeos aqui com vocês, tá joia? Então é isso que eu vou apresentar para vocês lá no Trader Formation, tá bom? Então vamos olhar o mercado. As decisões mais relevantes aconteceram nesse último dia 22.
Copom e Fed, tá bom? Aí o que a gente tem que esperar agora? Vai ter o Fed Minutes, que são as minutas do Fed, e vai ter a ata da reunião do Copom. É isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar esses dois documentos depois. O Powell fez uma coletiva de imprensa, a coletiva de imprensa dele foi claríssima, né? E está dentro do script que a gente desenhou no domingo do trader passado. Se você não viu o vídeo, vai lá, assiste esse vídeo, tá bom? No BC, eu acho que o mercado é bipolar. Então, o mercado fala assim, o BC não fez o que a gente quis, então ele só vai fazer coisas diferentes do que a gente imaginou. Errado. O ciclo de alta está se encerrando. Tá bom? O BC tem um cronograma, né? Eu falava desse cronograma já há um tempo atrás, eu dizia, tem uma média, eles vão olhar para ver se tem retorno para a média. A média, pelo menos, é a do ano, porque senão como é que eles fazem? Tem que dar tempo, etc e tal. Então, o mercado fala, não vai ter mais marcha, porque o BC está decidido. Então, errado de novo. O BC não é trouxa. O BC não é uma criança, né? O BC está ali tentando ancorar. Aliás, se vocês verem o release do BC, a expressão que ele mais usou foi ancoragem, que foi a explicação, de novo, que eu dei no vídeo da semana passada. Se você não viu, vai lá e assiste. O que é essa ancoragem? Por que ele está falando tanto de ancoragem? Então, se você não viu o vídeo, veja lá. Essa é a distinção, galera. Tem a galera do boteco que fica conversando e diz que manja, né? Que sabe tudo e não sei o quê. E tem quem é técnico. Você tem que se aproximar cada vez mais daquilo que é técnico, se você quer ler mercado. E fugir cada vez mais do raciocínio da galera. Porque o raciocínio da galera não tem base técnica, né? Aí alguém vai dizer, não, mas tudo é subjetivo, porque o sujeito lá, o presidente do BC, pode decidir o que ele quiser. Mais ou menos. Mas é muito mais certeiro decidir com técnica do que na conversa de boteco, tá bom? Então é isso. Ou na reação nervosa do acontecimento do domingo, na reação nervosa do acontecimento da quarta-feira, da reação nervosa de quem não se preparou. Eu estava preparado, eu sabia. Por quê? Porque eu escuto o Powell falar, porque eu estou vendo os dados da inflação no Brasil, porque eu sei que o fluxo monetário leva tempo. Tá bom? Então, dito tudo isso, vamos lá, porque esse vídeo dessa semana é mais curto. O índice. O índice veio aqui, deixa eu só puxar essas coisas aqui para cima. O índice indo para baixo. Para onde ele foi, né? Ele foi lá, tem um ajuste aqui, ó. Tem um ajuste aqui no Covid, aqui, ó, bem aqui, e ele foi lá nesse ajuste. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Aqui, na verdade, tem um ajuste aqui. Eu não vou por ajuste agora, que senão fica muita informação. Mas tá vendo, ó? Ele veio bem certinho aqui nesse gap aqui, ó. Ó, tá vendo o gap que abre aqui, ó? Esse gap que abre a queda gigante, tá? Teve esse gap gigante, mastro, lembra? E aí que o mercado já estava despencando, daí teve uma última notícia intensa de problemas, né? Esse gap, ele é defendido no dia seguinte e depois continua a queda gigantesca da bolsa, né? E aí uma coisa que é muito importante para vocês saberem é o seguinte. Dessa vez, a queda da bolsa foi profissional. A bolsa foi baixando de maneira silenciosa e vocês que ficaram posicionados em ativos foram sendo feitos de tolos. Com os influencers falando para vocês que estava tudo bem, que a bolsa ia para 150 mil, etc e tal. Né? Então, não aconteceu o que os sempre malucos falam, que é, vai ter um circuit break, etc e tal, não sei o quê. Não. Por quê? Porque o que eu tenho dito para vocês? O mercado aprendeu com as últimas crises globais.
Eles perceberam que eles vão para a área de culpa rapidamente quando isso acontece. Então, eles fizeram o quê? Venda estruturada desde 2020 e 2021, aqui, ó. Certo? Quando fez o topo da bolsa, eles passaram a vender lentamente. Ó. E aí tiveram ativos que nunca mais voltaram desde aqui, Magalu, Via, né? O varejo, todos esses ativos que foram para baixo. E depois alguns ativos que começaram a cair aqui depois, né? A partir de junho de 2021. E aí depois alguns ativos começaram a cair em abril, maio do ano passado. E aí aqui antes da eleição, os últimos ativos que tinham sobrevivência também começaram a cair. Então, você percebe que o mercado fez o quê? Foi faseando esse processo de queda, porque ele sabe, ele usa, né, a influência né, da comunicação em massa para fazer vocês acreditarem que os preços iam subir, etc e tal. Quem me acompanha um tempão lembra que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu acho, eu fiz um vídeo chamado Trader Marmitex. Trader Marmitex. Tava aqui, ó. Ó, o índice. O índice tava aqui, ó. Tava aqui, ó. E aí eu falava, não pode. Você compra marmita antecipada, com o preço caindo, eu explico, falo. Se você não viu o vídeo, eu vou pôr ele no final aqui da descrição, no final do vídeo. Tava aqui o preço. Em 2021. Certo? Mas o que as pessoas estão fazendo? Ouvindo seus influencers favoritos. Assim como as pessoas escutam seus políticos favoritos, etc e tal. Então, quem me acompanha aqui sabe que essa técnica que eu utilizo aqui tem essa atividade boa. Não porque não tem erro, mas é porque ela é um caminho mais objetivo para você fugir daquilo que te torna frágil no mercado, que é o quê? Ansiedade, ficar olhando para a notícia, ficar se preocupando com a opinião do influencer, ficar ouvindo o jornalista. Jornalista não opera. Jornalista não opera. Jornalista não entende de preço. Tá joia? Eu não entendo de jornais, de redação de jornal. Eu não entendo sobre como é que funciona a relação com a editoria. Eu não entendo nada disso. Mas eu entendo de trade. Então é por isso que é importante que você perceba isso. Perceba, você tem que entender isso. Como é que o preço funciona, tá bom? Então, o preço está caindo, né? Defendeu um pouco ontem, defendeu um pouco na sexta-feira, perdão. E aí a gente tem aqui, né? A gente tem aqui hoje o preço a meros 20 mil pontos da mínima do Covid. A meros 20 mil pontos da mínima do Covid. Tá? Então, tem muita probabilidade de continuidade, né? Você tem aqui um suporte aqui, ó, outro suporte aqui na região dos 90 mil, né? Um suporte importante, que é o último suporte antes da mínima do Covid. E eu vou dizer para vocês uma coisa, a probabilidade maior é de que ele faça um spike ali no Covid, e aí a gente pode ter índice nos 60 mil pontos. Porque ele não vai bater aqui, e não fazer um spike. Ele não vai deixar vocês comprarem aqui todos felizes, amigos para sempre. Ele não vai fazer isso. Ele vai causar mais uma batida para baixo para tirar os últimos insistentes e aí depois disso subir. Mais ou menos como aconteceu com a Azul 4. Ó. A Azul 4 perde, perde o Covid, tá vendo? Ó, perde o Covid e depois vem para baixo. Entendeu? O índice vai fazer a mesma coisa. E todos os ativos que estão indo presta atenção nisso, todos os ativos que estão indo para buscar seus níveis de Covid também vão fazer isso. Vocês vão lá, vocês vão olhar que está no nível de Covid, você vai falar, não, agora é compra. Não, ele vai bater mais um pouco para baixo. E aí sim é o momento de você se posicionar. E é disso também que eu vou falar no Trade Formation, tá bom? Beleza? Vamos pro dólar? WDO FUT. WDO FUT está aqui, certo? No WDO FUT que a gente tem, né? A gente tem o dólar ainda naquele quadrado de ano, já tá, né? Tá um tempão nesse quadrado de ano aqui, ó. E não sai daqui, né? Por quê? Porque
os players brasileiros querem entender para onde vai o dólar em escala global. Não é sobre o Brasil, é sobre o mundo. Tá joia? De maneira geral, no diário, ele tentou de novo romper a média de 100 e falhou. Então, esse candle aqui passa a ser o seu candle de referência aqui. Por que ele passa a ser seu candle de referência? Porque se ele perder essa mínima, ele volta para baixo, porque daí a média de 100 vai ter segurado o preço e ele não volta mais na média de 200, tá bom? Pelo menos não nessa perna. Tá joia? Isso quer dizer que o dólar continua a cair se ele perder essa mínima aqui, tá bom? E aí vamos falar do day futuro. Vamos dar uma olhada no day futuro rapidinho. Olha aí. O que eu disse para vocês? Que ele estava na média de 200, para vir perder aqui, para vir até os 11,13, 11,30. Por quê? Porque enquanto o mercado estava mentindo para vocês, usando o PT de bode expiatório, e é merecido mesmo, né? Se não foi combinado, né? Usando o PT de bode expiatório, disse para você assim, a inflação, o BC vai baixar os juros, né? Porque está sofrendo pressão política, as empresas vão quebrar, dar essa conversa toda. Enquanto isso, eles vendendo ele. Por que o juros caiu? Por que o juros futuro caiu com o BC mantendo a resiliência do preço? Sabe por quê? Porque juros em nível consistente reduz a inflação. Então, se reduz a inflação, não dá para eu ficar comprado em juros, eu fico vendido. É isso que os torcedores de políticos não entendem. E aqui eu vou ser explícito. Os bolsonaristas e os petistas são iguais. Iguais. Os petistas ficam bravos que eu digo isso, mas são iguais. São intransigentes. Não são todos os bolsonaristas são intransigentes, mas tem um grande número deles que é. E não são todos os petistas que são intransigentes, mas os mais ativos são. Né? Então, tipo assim, fica uma discussão boba, e aí mesmo com os juros caindo, fica aí, conversa para dormir, certo? E uma coisa também muito importante, quando falam lá de política fiscal, que gasta mais dinheiro, eu fiz até um texto sobre isso por causa dos juros, mentira, não gasta mais dinheiro por causa dos juros, gasta mais dinheiro com a inflação, né? Porque aquele pãozinho que serve na merenda, ele fica mais caro para a inflação, mas ele não fica mais caro para os juros. Então, o salário do professor, ele não fica mais caro com os juros. Ele fica mais caro com a inflação comendo a renda dele quando ele vai no mercado. Tá joia? Com o médico, com o medicamento, tudo isso faz pressão sobre o orçamento. É por isso que o Brasil, quando teve hiperinflação, tinha suas contas destruídas. Tá joia? O Brasil tinha muito mais problemas de contas públicas no período do Sarney e do Collor, ou no período inflacionário da ditadura, do que hoje. Mas muito mais. Então, de novo, são pontos que eu vou falar no nosso Trader Formation. O argumento falacioso não dura um teste simples de realidade. É só você pensar, o que gera mais pressão sobre o orçamento do governo? Os juros ou a inflação? A resposta é simples, sempre a inflação. Tá joia? O mercado sabia disso, os juros saindo para baixo, o BC vai entregar juros mais baixos para a sociedade brasileira e ele vai fazer isso seguindo a técnica básica de política monetária, tá bom? Então é isso aí, estamos aqui, DI futuro caindo, vai lá na média de 400, vamos voltar para o preço médio de juros dos últimos 2 anos. Estamos já no preço médio de juros dos últimos 2 anos, tá bom? O que aconteceu aqui, deixa eu pegar aqui, o que aconteceu no Tesouro? Vamos dar uma olhada no Tesouro? Vamos pegar aqui, ó, o pré-fixado 2029, tá? Pré-fixado 2029. Se a gente pegar aqui, ó, o histórico dele aqui, ó, 2029, ó, preço. Deixa eu pôr o 2029 aqui, ó. 2029, preços. Olha aí, ó. Olha o preço dele, 498. Em um ano,
Quanto que tá? Olha lá, tá voltando pro topo de novembro. Tá vendo? Nunca mais voltou no 440. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E nunca mais voltou no preço da Black Friday. E não vai voltar nunca mais. Nunca mais. Porque os juros estão caindo. Tá joia? Então, opere, não seja operado. Tá bom? Muitos de vocês ficaram nervosos. É isso. As pessoas de direita estavam nervosas com o PT entrando. Daí eu disse, não se preocupa com isso, porque o PT não vai poder fazer nada. E está provado, não consegue fazer mesmo. O PT não consegue fazer nada. O que o PT vai fazer? Vai demitir o presidente do Banco Central? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tenta. Tenta para vocês perderem o mandato de vocês em um ano e meio, 2. Tenta. Não existe mais isso de autoritarismo no Brasil. Aliás, a esquerda dizia isso para o Bolsonaro, não é isso? Então, não existe autoritarismo mais. Não existe. Não existe. Que é uma tese que eu sempre digo aqui para vocês. Não importa quem seja o presidente da República, ele pode muito pouco. Ele pode muito pouco. Ele não é super Deus e ele não é super-homem. Ele é um mortal igualzinho a gente. Ele pode até achar que ele seja, como às vezes o Bolsonaro achava, o Lula acha. Mas isso não muda o fato de que o presidente da República é líder político. Se ele deseja fazer alguma coisa, ele se resolve com o Congresso e faz lá. O presidente do BC não tem nada a ver com isso. O presidente do BC não tem nada a ver com isso. Né? E fez muito bem o Campos Neto de enfrentar isso e devolver a bola para os políticos. Tá joia? Tem que devolver a bola para o político. Lula, você quer fazer isso? Você me manda, abre uma CPI, fala com o Senado, me tira. E aí você bota um petista para tocar, que nem vocês fizeram lá com o Arno Agostinho, no governo da Dilma. Boa sorte, petistas. Tentem aí. Repitam aí os erros. Para vocês saírem do governo em 2 anos. É isso. Né? Então, a sociedade brasileira é muito mais sofisticada do que a filosofia da direita, imagina, e da esquerda, imagina. Né? Filosofia é o sonho de domínio, né? Autoritarismo, essa coisa toda, que é da vertente dos dois lados. A beleza de ser livre como eu sou é que eu não estou nem aí nem para um lado nem para o outro, tá bom? Então aí, estamos aqui, cantada a pedra, tá joia? Opere, não sejam operados. E aí, se você olhar na gringa, o que aconteceu na gringa? Vamos olhar no 10-year yield com a decisão do Fed? Olha só. Pro chão o 10-year yield. Por que os juros caem? Os juros caem porque o Fed vai manter a resiliência. Para onde vai os juros americanos? 2,75. Os juros vai cair. Vai voltar para o preço de julho do ano passado. E aí o Fed, a partir disso, o que ele faz? Ele para de subir. Como ele já avisou, o que ele falou? Não, eu vou parar. Não vou ficar. Talvez eu dê mais uma batida. Que é o que a gente explicou no vídeo da semana passada. Tá joia? E aí, se você pegar aqui o TLT subindo, ó, vai perder a média de 200, vai subir. O Dow Jones, ele responde a esse período mais erraticamente. Veja como ele está num quadrado há um tempão, né? Está em cima da média de 200, deve defender um pouco e depois cair até o Fed Minutes. SP500, veja que não perde fundo, tá vendo? Não perde fundo. Não perde fundo. Que é a minha tese para vocês. Não adianta vocês tentarem vender aqui quando está todo mundo desesperado e preocupado com o Fed. Vocês têm que vender quando estiver lá em cima. Então o preço tem que chegar aqui em cima para você vender. E a Nasdaq igual. A Nasdaq está subindo, vai na 400. Não adianta ter pressa, não adianta vender no fundo. Quem vende no fundo não sabe operar, entendeu? Vocês têm que aprender a operar. Não se vende no fundo. VIX. Ó, o VIX foi lá, triscou, lembra que eu falei? Ó, é importante esse momento aqui do VIX, porque se ele ficar para baixo, não vai ter quebradeira. E não está tendo. Olha lá, não está tendo. Por quê? Porque não existe aviso de fim do mundo. O mundo, ninguém avisou, semana que vem, não sai na Folha de São Paulo. Amanhã o mundo acaba. Entendeu? Amanhã o mundo acaba. Não existe isso na humanidade, né? Perdão. O euro foi na 400 e começa a cair. Então vamos ficar de olho. Dólar index caindo, olha lá. O dólar já está no mundo no menor preço dos últimos 2 anos.
O dólar já está no mundo no menor preço dos últimos anos. O que isso quer dizer para o Brasil? Inflação mais baixa. Tá joia? O dólar já está no menor preço dos últimos 2 anos. O que isso quer dizer para o Brasil? Inflação baixa. Para onde ele vai agora? Ele vai para 1.000, que não está aqui, mas a gente vai falar disso depois. O Bitcoin sobe, está aqui na região de resistência, suporte antigo, fica de olho aqui. Seu trade em Bitcoin, se ele voltar para 400, quando ele fizer um pivô aqui, você vende ele. Tá joia? Onde você quer vender Bitcoin? Nos 28.000, 28.600. É aqui que você quer vender. Você não quer vender aqui, você não quer vender aqui, na frente da média de 200, você não quer fazer isso. Você quer vender perto de uma média importante como aqui. Ethereum, mesma coisa, está na média de 400. Petróleo, olha o petróleo. Petróleo aqui. Petróleo, perdendo aqui, né? Perdendo aqui, ó, o petróleo indo lá embaixo. Foi lá embaixo, né? Foi lá embaixo. Por quê? Porque manter a política monetária altista reduz o preço das commodities. Por quê? Por que reduz o preço da commodity? Porque controla a demanda. Então, o preço dos produtos que os brasileiros compram fica menor. E aí é o que eu pego no pé do PT. Cadê a redução do petróleo? Cadê? Cadê a redução do preço do petróleo? Cadê? Por que o Lula está fazendo igual ao Bolsonaro? Por que em vez de tratar do problema, né? Tratar do problema, fica ali criando factoides. Factoide o Moro. O factoide é o BC. Tá aqui, ó. O presidente da Petrobras é de vocês. Cadê uma explicação para o brasileiro sobre por que a $64 o petróleo você não consegue baixar o preço? Será que é por causa do álcool? Será que é? Será que é por causa das usinas de álcool? Será? Né? O que a gente tem a ver com a usina de álcool? Você não tem eficiência? Deixa quebrar. Eu não tenho que ser salvador de usina de álcool. Isso não é problema meu. E não é. Aí vão falar que é estratégico para o Brasil. Não é não. Nesse momento, estratégico para o Brasil é inflação baixa. Tá bom? Estratégico para o Brasil é inflação baixa. Ah, o problema é o diesel. O problema é o diesel. Estratégico para o Brasil no momento é inflação baixa. Certo? Então o Brasil não consegue falar com a Arábia Saudita, com qualquer produtor global e negociar termos de troca em que a gente consiga aí bolar um subsídio cruzado para trazer o diesel mais baixo para cá, até a gente ter inflação mais baixa e conseguir transferir para o consumidor esse preço. Não consegue? O governo não consegue fazer isso? Será que eu, de Paulínia, só consigo pensar nisso? O governo não consegue pensar? Um caipira, jebe, três cocos? Eu consigo? O governo não consegue. O triunvirato petista, os brilhantes das faculdades brasileiras, os gênios da Unicamp, da USP, os filósofos, tudo. Ninguém pensa no pobre, ninguém consegue pensar. É isso. Despachante de pobre. É tudo despachante de pobre. Gold, ó, ouro aqui subindo. Por quê? Porque se o dólar cai, o ouro sobe. Minério de ferro vai bater para baixo, está na 400. O EWZ defende, olha lá, ele faz o toque aqui no suporte do EWZ, o que ele faz? Ele defende, suporte importante. China, né, fazendo uma alta aqui para voltar na 200. E Emerging Markets, nossos vizinhos, aqui, né, aqui na média de 200 aqui, com um potencial de continuidade que era para buscar o fundo. Então, não tem cenário bom para Emerging Markets, não tem cenário bom para a Bolsa Brasileira. A gente vai ver só o quê? Pontos em que o preço sobe para voltar a cair, sobe para voltar a cair, sobe para voltar a cair, como eu tenho falado para vocês desde 2020, tá bom? 21. Tá joia? Então é isso. Muito, muito, muito obrigado. Opere para não ser operado. Fique atento ao Trader Formation. Se você não está no grupo, clica no link aqui e entra no grupo, tá bom? Lá eu vou postar conteúdo exclusivo, aulas gratuitas para você já ir entendendo um pouco como é que a coisa vai funcionar, tá? Espero você lá, fique atento essa semana e a gente vai conversando e eu vejo vocês no domingo que vem. E claro, no Instagram, se você não me segue no Instagram, Trader Sistemático. No Instagram tem texto todo dia sobre política econômica e mercado financeiro, todo santo dia. Tá joia? Por exemplo, eu postei essa semana, no sábado, acabei postando no sábado, por que a inflação impacta mais o governo do que os juros?
Mostrei por que isso acontece, né? Dando aqui o exemplo que eu acabei de dizer para vocês, de que os custos dos bens de consumo que o governo compra, eles flutuam muito mais por causa da inflação do que pelos juros, tá bom? Então, são sempre dicas valiosas para quem, evidentemente, quer aprender, para quem quer evoluir no seu trade. E aí, eu vejo vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Valeu, fui, tchau, tchau.